Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma live dia 15 de abril de 2020, agora são 20h22 da noite. Nós estamos aqui nessa bancada com alguns especialistas em administração de condomínio. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e muito boa noite, Beatriz. Olá, ótima noite a todos. Muito feliz de estar aqui acompanhada desses profissionais tão gabaritados na área condominial. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito importante e interessante. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem, aqueles que vão acompanhar esse vídeo que vai ser publicado aí posteriormente nas nossas redes sociais. Hoje trataremos de temas extremamente bacanas, importantes, que têm afetado a vida de todos, principalmente voltado ao aspecto dos condomínios. E com esse time aqui não vai poder sair nada melhor do que aquele nível de excelência que a gente já está acostumado a compartilhar com aqueles que nos seguem, né? Muito bom. Boa noite, Keila. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar aí sobre esse novo cenário e como os condomínios estão sendo redesenhados. Boa noite, Adeline. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com essa galera toda de excelência, como disse o Dr. Tiago. E vamos falar um pouquinho de reflexo na área contábil, departamento pessoal e como verificar isso na auditoria para condomínios, ok? Perfeitamente. Bom, pessoal, antes da gente iniciar efetivamente os assuntos, eu vou fazer um pequeno resumo aqui dos destaques que nós vamos conversar hoje. Primeiro item, medidas tomadas pelos condomínios para conter a disseminação do coronavírus e polêmica envolvendo o tema. Item 2, como o impacto da economia pode envolver as operações condominiais. Então, para que nós iniciemos, vamos soltar a vinheta. Perfeitamente. Então, partindo para o item 1 da pauta, medidas tomadas pelos condomínios. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos um documento publicado pela Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo, que enumera diversas medidas, dentre elas instalação de dispensers de álcool em gel, limitação de circulação nas áreas comuns, limitação dos serviços de empregadas domésticas e diaristas, restrições à execução de assembleias, obras, festas em unidades, uso de áreas comuns e, enfim, uma série de medidas em relação à operação condominial nesse período de pandemia aí, de quarentena das pessoas, aí que hoje já estamos aproximadamente há 20 dias em quarentena. E iniciando esse assunto, efetivamente, eu gostaria de pedir a Keila a gentileza dela enumerar algumas ações que ela tem tomado, que ela já tomou nos condomínios que ela cuida como síndica, e como essas ações ela sente que não só tem surtido efeito, mas também como os condôminos têm colaborado com essas ações no dia a dia. Bom, os dispensers com álcool gel, quando saiu o decreto e que nós fomos procurar, estava difícil de encontrar, o álcool em gel mesmo estava difícil de encontrar, mas agora já decorrido alguns dias, todos os nossos condomínios, em todas as torres, tem no hall de entrada o dispenser com álcool gel, na portaria, próximo às lixeiras, para os funcionários tem álcool gel em abundância. E aí também, até nos antecipando ao decreto, a gente, eu conversando com o corpo diretivo dos condomínios, a gente já tinha definido sobre o fechamento dos espaços, e aí logo na segunda-feira já saiu o decreto. Então, salão de festas, churrasqueiras, piscinas, quadras, todos os espaços foram fechados, as academias. Inicialmente a gente encontrou um pouquinho de resistência de uma parte das pessoas, mas a grande maioria entendeu a necessidade e acatou perfeitamente. Nós suspendemos também o acesso de prestadores de serviço, e aí eu chamo a atenção para
diferença entre os condomínios, né? Condomínios mais antigos, que já estão com a sua rotina diária estabelecida, que tem a sua habitação em 100%, nós não tivemos tantas dificuldades, mas eu tenho um condomínio em implantação, são 350 unidades. Pode-se dizer que tínhamos ali 70 unidades habitadas e 100 reformas em andamento. Então, quando nós suspendemos o acesso dos prestadores de serviço, isso foi realmente um caos para os moradores, para a gestão mesmo, né, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, mas depois nós tivemos aí alguns esclarecimentos a respeito da construção civil, das obras públicas e privadas, e entendendo a necessidade. Como eu disse, é um condomínio em implantação, o perfil de primeiro imóvel, geralmente quem compra apartamentos nesse perfil de condomínio são pessoas que pagam aluguel. Então, no momento em que recebem a chave, estão pagando aluguel, estão pagando prestações do imóvel, já estão pagando o condomínio, porque o condomínio já foi instalado. E aí, com uma pandemia, com os comércios fechados, os negócios fechados, a preocupação com a economia, enfim, nós partimos para a tentativa de controlar o acesso, né? Para não expor a segurança e a saúde dos moradores e, ao mesmo tempo, viabilizar de que, de alguma forma, isso conseguisse evoluir, né? E depois eu até conto com o parecer do Dr. Tiago nesse sentido. Nós liberamos e comunicamos, então, que 2 apartamentos por torre tivessem a reforma, mediante agendamento e prévia liberação, e até 2 profissionais, né, 2 prestadores de serviço por dia poderiam acessar essa unidade, com todas as medidas de cuidado e de higiene. E aí nós aumentamos ainda a rotina das funcionárias da limpeza, na higienização de todos os halls, dos elevadores e tudo mais. Então, foi assim que nós conseguimos e estamos conduzindo as questões nos condomínios. Perfeitamente. Beatriz, você tem notado muitas ações nesse sentido nos condomínios também, e como vocês têm visto a reação dos moradores, dos condôminos? Eles têm feito muitos pedidos para abertura de exceções, coisas do tipo, ou não? Obviamente que na primeira semana, né, em que os decretos foram emitidos, os órgãos de saúde, né, as autoridades sanitárias se manifestaram em relação à necessidade da reclusão social. Houve maior mobilização dos moradores, né? O que a gente percebeu foi que nos primeiros dias realmente houve uma espécie de pânico generalizado, muita demanda de atendimento, de informação, e com o passar do tempo houve uma adequação, né, natural até das pessoas em relação a esse novo contexto de vida. Nós temos recebido muitas demandas, né? Temos feito a interface de muitas demandas e solicitações de moradores, principalmente em relação ao cumprimento das suas obrigações condominiais, enquanto o pagamento da taxa mensal, que eu acredito até a gente vai falar especificamente sobre isso daqui a pouquinho, e tivemos alguma resistência também em relação à utilização das áreas comuns, né? Então, na PUIAT, na administradora, o que a gente orientou e acompanhou junto aos nossos clientes, tanto condomínios residenciais quanto corporativos, né, logo no início da quarentena, foi realmente essa adequação, como a Keila colocou, em relação às rotinas operacionais dos condomínios, principalmente no que se refere à restrição de acesso a determinados locais, áreas de circulação, e aí houve, então, uma manifestação, né, dos moradores com uma certa resistência em relação a isso. Mas também, com o passar do tempo, a gente percebe que esse cenário todo já é visto com maior naturalidade e menos caos implantado nas rotinas dos clientes. Perfeitamente. Bom, falando em caos, eu gostaria de incluir o Dr. Tiago aqui nessa parte especificamente da nossa conversa,
por conta de um caso, digamos assim, um pouco inusitado que nós vimos recentemente. Recentemente foi vinculado em uma grande emissora de televisão, uma matéria onde uma moça nova, entre 30 e 40 anos, que sofria de processos depressivos, síndrome do pânico, enfim, provavelmente também aí deva ter uma certa ligação com essa obrigação das pessoas em ficarem em quarentena, enfim, e que ela não estava se sentindo muito bem, ligou para um amigo, ela mora sozinha, ligou para um amigo para conversar um pouco, para que ele fosse lá ver como ela estava, enfim. E ela recebeu a pessoa, ok, a pessoa foi embora, mas o interessante foi que alguns dias depois ela recebeu uma notificação extrajudicial do condomínio, pois o condomínio estava proibindo visitas. Então, assim, é uma situação bastante controversa, né? Uma situação, digamos, complicadíssima. E o que eu gostaria de pedir a opinião do Thiago agora seria nesse sentido. Qual é a legalidade que o condomínio tem de implantar uma restrição assim tão profunda, tão pesada, de restringir a visita? E quais são as consequências? Né? Esse caso, ainda bem, né? A moça está bem, enfim. Mas e se fosse uma pessoa que estivesse num momento complicado e ela, por uma restrição do condomínio, ela falasse assim, bom, eu não posso chamar ninguém para vir aqui, eu estou passando mal, não posso chamar ninguém para vir aqui, uma pessoa um pouco mais contida, enfim, ela passa mal e vem a ter consequências desses atos. Quais são as consequências pro condomínio e pro síndico implantar medidas dessa natureza, Thiago? Primeiro a gente precisa entender que a medida dessa natureza, ela fere alguns princípios legais, tá? O principal deles é que não é possível proibir o acesso de visitantes às unidades privativas, pois se trata de um direito do próprio condômino de usar, de fruir, dispor da sua própria unidade, tá? E isso está contido no Código Civil, dentro do artigo 1335, no inciso 1º, tá? É evidente que a gente está num momento que é desaconselhado a visita social, tá? Aquela que tem o cunho único e exclusivo de sociabilização. Dentre as demais visitas, é totalmente inadvertido da parte do síndico prover uma proibição de acesso à unidade privada. Primeiro, a gente precisa entender que o síndico precisa tomar medidas na área comum. Essas medidas, elas já são assim amplamente divulgadas nos condomínios, tanto por meios de sites especializados, as que os síndicos hoje têm acesso e fazem uso das informações que lá são dispostas, e principalmente por meio das próprias administradoras dos condomínios, por prestar esse suporte de uma forma muito efetiva, destacando ao síndico quais são as medidas que ele tem e precisa tomar nesse momento de pandemia dentro das áreas comuns. Aqui ela já citou no início da nossa conversa algumas medidas que foram tomadas por ela como síndica profissional nos condomínios em que atua, que são medidas que estão amparadas pelos fundamentos básicos do que o síndico tem que se atentar, que são quais, tá? Esses pilares, eles se voltam exclusivamente a uma questão técnica, tá? Essas medidas, elas não podem fugir do conceito técnico. E quem dá este conceito técnico? Né? Esse fundamento ele pode ser retirado através de decretos do Poder Executivo, de orientações que estão sendo provenientes da Organização Mundial da Saúde, de regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? E outras ações que são tomadas, às vezes, pelo município. A própria Adeline, antes da nossa live aqui, citou uma situação envolvendo hoje um decreto municipal
né, que provavelmente a gente trate disso um pouco mais à frente. Temos decretos sendo emanados do Estado e do governo federal a todo instante. Todos esses padrões, eles têm que ser técnicos e podem ser replicados para as áreas comuns do condomínio. Bem, quando um síndico ele proíbe o acesso a uma unidade privativa, primeiro, né, ele não pode estar tomando uma medida como essa. Segundo, ele tem que lembrar que, né, o condômino ele é responsável por não prejudicar a saúde dos demais condôminos, o que também está previsto no Código Civil. Então, a partir do momento que eu tomo como medida receber uma visita com cunho meramente social, e esta visita, se está comprovado que ela estava infectada e que foi ela que proveu dentro do condomínio, né, a infecção de demais, certamente eu, como condômino, que recebi essa visita de cunho social, posso ser responsabilizado. Lembrando que tudo isso vai ter que ser matéria de prova, tá? Nesse caso em específico, a matéria que foi vinculada denotou que a moradora, que tem diversas patologias, principalmente patologias de cunho psíquico, né, e psicológico, que denotam e se agravam numa situação de isolamento social, porque, né, dentro da nossa casa, a gente que não tem qualquer tipo de patologia desta natureza, já está se vendo aí bastante conturbado com uma convivência exacerbada com os nossos entes familiares, muitas das vezes nossos filhos dentro de casa, não podendo sair, não podendo fazer alguma coisa também, traz uma série de dificuldades e problemas, e essa pessoa sozinha, né, ligou para um colega, esse colega querendo notícias, querendo saber como ela estava, se preocupou, foi até o local e foi impedido o acesso do mesmo. Respondendo a sua última questão da consequência. No caso, ele não chegou a ser impedido, ainda bem. Mas ela foi notificada, né, para que não ocorresse novamente o caso. Né, aí, decorrendo... a notificação até foi grosseira. A notificação até foi grosseira no aspecto jurídico, que deve levar em conta, obviamente, nenhuma questão de cunho pessoal. Né? A notificação ela tem que se atentar exclusivamente àquelas determinações que estão contidas na convenção, no estatuto ou no regulamento interno do condomínio. Né? E acredito que isso não esteja previsto até por conta do nosso amplo conhecimento dessa área dos condomínios. Enfim, consequências traria se houvesse um impedimento e trouxesse algum prejuízo a essa condômina. Certamente ela poderia buscar reparações judiciais em relação aos prejuízos que isso poderia trazer a ela, tá? Porque, volto a dizer, o condômino, o proprietário, ele tem o direito de usar, de fruir e dispor da sua unidade. A parte privativa, desde que não cause dano a outro condômino, não há problema nenhum ele receber. E, evidentemente, com certeza, nós estamos falando de um prédio, de um condomínio vertical. Tá? Essas medidas, por exemplo, elas têm sido menos enfáticas nos condomínios horizontais. Até porque a pessoa entra no carro, desce, acessa a casa da pessoa, sai, entra no carro e sai do condomínio. Habilita o microfone. Está sem áudio. Desculpa, vamos lá. Aproveitando o gancho da primeira questão ainda, eu queria fazer um questionamento direto à Adeline, porque eu acredito que também, né, nós tivemos isso em alguns clientes, alguns condomínios que gerenciamos, que tem um quadro de funcionários próprios grande. Então, teve também uma série de adequações em relação à gestão dessas pessoas, né? E aí eu queria, então, que a Adeline comentasse um pouco como ela, como contadora e responsável, aí, então, pela
gestão de pessoal, né, de diversos clientes, como que ela coordenou junto aos condomínios essa questão relacionada aos colaboradores próprios? Então, Bia, foi um pouquinho complexo, porque assim, como a gente trabalha com diversas frentes, né, no departamento de condomínios foi uma coisa um pouquinho mais aflorada, porque como tem uma circulação de pessoas muito grande na rotina do próprio condomínio, alguns deles, por exemplo, têm administração interna, com o condomínio, dependendo do porte do condomínio e do tamanho da folha de pagamento, eles têm uma equipe interna que cuida não somente de portaria, eles têm a parte de limpeza, tem a parte da administração, financeiro, que mesmo tendo o trabalho de uma administradora coordenando isso, também conta com funcionários administrativos dentro da estrutura do condomínio. Às vezes o zelador faz algum trabalho também administrativo. Então, esse processo de avaliação individualizado de cada condomínio precisou ser feito meio que com critério que eu não gosto muito de usar, que é uma coisa que chama bom senso, né? No coletivo, eu não acho que, principalmente no departamento de condomínios, eu não acho que se aplique muito bem a parte de bom senso, porque você tem muita gente e o teu bom senso pode ser um pouco diferente do meu. Então, para coletivo, na área de condomínio, eu gosto muito de usar regra, eu gosto muito de aplicar instruções que vêm regulares, não dentro de um bom senso coletivo, porque, por experiência, isso não funciona. A gente fez o seguinte, nos maiores condomínios que contavam com 50 funcionários, por exemplo, nós tentamos reduzir para aqueles que tinham funções essenciais e que tinham que estar lá, que, por exemplo, são os porteiros. A equipe de ronda, a equipe que fazia manutenção, etc., nós tentamos intercalar, obviamente fazendo uma prévia avaliação do grupo de risco, quem tinha e como tinha, por que estava no grupo de risco, se tinha alguma previsão de férias de outros funcionários, nós realocamos, até porque a decisão, como tanto a medida provisória diz isso, quanto a própria legislação diz que o período de férias é uma decisão unilateral que cabe ao empregador definir quando que vai ser feito esse período de férias. As medidas provisórias apenas flexibilizaram, e aí o doutor Tiago me corrige se eu estiver errado e falando alguma coisa errada, mas a medida provisória trouxe, nesse sentido, apenas a flexibilidade de você antecipar as férias do funcionário que ainda não tivesse o período aquisitivo completo. Então, isso não tem um limite, não existe um limite, por exemplo, se a pandemia e o período de afastamento e distanciamento social for estabelecido por 90 dias, eu posso, pela medida provisória, antecipar 3 anos de férias do empregado, se isso representar uma segurança para coletivo e para o próprio funcionário, né? O grande problema aí está sendo o impacto financeiro para os funcionários, que não estão muito contentes em relação a isso. A gente já teve alguns atritos aí que a gente tenta orientar, mas eles acham que a antecipação de férias vai dar algum tipo de direito estendido a eles, ou seja, eles acham que eles vão receber, muitas vezes, o salário do mês completo, mais o período de férias, mais o terço constitucional, que não é o caso, né? O período de férias, muitas vezes a gente tentou apenas antecipar o que eles já tinham direito para redução de impacto, né? Tanto financeiro para o funcionário quanto para os condomínios, porque não é normal que você coloque o seu quadro inteiro de férias, não existe uma programação financeira, por mais que o condomínio tenha uma situação saudável financeira de dinheiro em caixa, de fonte para pagar essas férias, isso acaba gerando impacto. Muitas vezes o dinheiro está investido e representa um prazo para você fazer resgate para pagar essa folha de pagamento. E isso aconteceu num cenário que estava muito próximo do adiantamento do dia 20. E isso gerou um impacto gigantesco, porque de todas as folhas de pagamento que estavam rodadas para o vale do dia 20, nós tivemos que refazer muita coisa por conta do período de férias. Alguns funcionários estavam contando com isso e já tinham recebido vale transporte, vale refeição, referente ao período que iam de fato trabalhar.
isso gera um impacto também. Então, assim, a gente está, como o Dr. Tiago disse, acredito que tanto para jurídico quanto para nós da contabilidade, a palavra tem sido esgotamento para se manter atualizado em tudo, para redução de impacto nos condomínios, não só nos nossos clientes, também em área fora dos condomínios, né, em área privada também. Então está muito complexo, está muito dinâmico, e o reflexo jurídico disso a gente só vai ver lá na frente, porque até então não existe um modelo e um mapa do que vai ser entendido como correto ou como errado. As medidas provisórias dão muitas brechas nesse sentido, então a gente está tentando reduzir o impacto, manter a rotina para... Eu acho que tem um fator gigantesco aqui, que é o fator humano, que a gente tem que lembrar que as pessoas precisam da renda delas para se alimentar, para pagar suas contas, e tudo isso gera um impacto não só financeiro como emocional. Tudo que muda, né, cria um aspecto emocional aí que gera um atrito. E condomínio já é um problema em relação a atrito, né? Keila me diz, Beatriz, Guilherme, o Dr. Tiago, que deve ser mestre em resolução de atrito. Então, nesse sentido, a gente... Mas você bem disse a questão do bom senso, né? O bom senso agora, o diálogo, isso é fundamental para que os atritos, os conflitos, os interesses individuais, tal como os coletivos, porque o síndico, ele acaba defendendo, na grande maioria das vezes, o coletivo, e o condômino acaba verificando só a sua parte, né, aquela questão mais individual. E esse conflito ele aparece, mas você bem pontuou, né? Bom senso e diálogo é o que tem sido o tópico da vez. Isso é novo para todos, não é só para quem é afetado. Tem sido novo para as questões jurídicas, existem incertezas. Eu tenho acompanhado lives com magistrados do Brasil todo, com advogados das mais diversas áreas, e estão todos tendo que se reinventar. E existem questões que não há ainda um posicionamento concreto. O que eu tenho particularmente acompanhado dos magistrados pelos quais eu vi questionar, tratarem do tópico, né, de uma forma mais aguda, eles disseram, cada caso vai ter que ser avaliado pontualmente no momento em que isso chegar até o judiciário, né? E esse momento ainda sequer chegou. E isso vale desde já para todo esse conglomerado de condomínios que a gente participa amplamente da gestão, e que pontualmente nós vamos ter que conversar, dialogar, achar caminhos, se reinventar, né? A Bia até postou hoje uma questão, né, acho que no Instagram dela, falando exatamente isso, né? A palavra de ordem vem tudo com reinventar, né? Reestruturar, sim. Reestruturar, tudo isso. Uma das coisas que eu passei bastante para todo mundo, para finalizar essa questão de DP, de folha de pagamento e tudo mais, é o seguinte: a gente tem que pensar que o funcionário, por mais que as medidas tenham dito que se o funcionário for constatado com Covid e não for de fato comprovado que ele adquiriu Covid no ambiente de trabalho, o afastamento dele não caracteriza uma doença relacionada ao trabalho, né? Então, o que a gente precisa raciocinar nesse sentido a ordem mundial, não é brasileira, não é aqui em Campinas, não é em São Paulo, reduzir a circulação de pessoas para redução de risco. Então, analisa caso a caso do seu funcionário para pensar o seguinte: quais as possibilidades que eu tenho? Eu consigo colocar, a função desse meu funcionário de casa, ele consegue atender as necessidades do meu condomínio, porque para condomínio isso é muito difícil, o zelador não pode fazer um trabalho remoto, mas o pessoal da administração pode. Eu tenho 3 porteiros ao longo do meu dia, eu consigo reduzir para que ele fique apenas no horário comercial e eu coloco os outros 2 de férias? Mas assim, a questão, a ordem que eu gosto muito de falar não demita seu funcionário até o último minuto, porque assim, o desespero das pessoas está levando elas a tomarem decisões muito ruins.
E isso, o reflexo vai vir daqui 10 anos, como a gente estava vendo no noticiário, né? E isso é uma cadeia de sucessões que não é só o teu porteiro que vai ser desligado porque você ficou com medo que a sua gestão apresente números negativos. Vamos ver, analisa se você tem fluxo de caixa, analisa se tem necessidade de você desligar o cara. O que eu tenho recomendado... E existem outras medidas também, né, Adeline? O governo flexibilizou, acho que de uma forma muito extensa, até no meu ponto de vista, possibilitando redução de até de 75%. Né? Sim. Mas a avaliação condominial, ela tem que partir do corpo diretivo. Por exemplo, como você faria com uma portaria? Sim. Um dos casos que a gente conseguiu fazer foi o seguinte. Alguns condomínios optaram pela parcial terceirização da portaria, né? E assim, infelizmente, não dá para você deixar o seu condomínio 100% sem portaria, né? Então, o que a gente, em alguns casos, a gente colocou? Eu reduzi a minha escala como se, por exemplo, como que a gente faria se o porteiro entrasse de férias? De duas uma, eu tenho 3 porteiros, eu só teria o horário comercial para recebimento de alguma encomenda, para recebimento de alguma coisa, dos demais, cada um, como não é para ter um fluxo muito grande de pessoas, porque as pessoas têm que ficar mais em casa, teoricamente, é para ter uma situação um pouco mais flexível em relação a isso. Então, roda-se um comunicado entre os moradores, depois, obviamente, de uma decisão de corpo diretivo, síndicos e etc., né? Um acordo de que isso aconteça. A gente coloca um funcionário de férias, depois coloca outro, para que não... Ou coloca 15 dias um, depois 15 dias mais outro. Se constatar que tem a necessidade de renovação do período de férias, a gente estuda caso a caso para notificar esse funcionário e prorrogar esse período de férias dele, se for necessário. Então, cada situação tem que ser avaliada com muito cuidado. Para quê? Porque existe um reflexo disso, às vezes aquele funcionário conta com aquela hora extra, por exemplo, né? Tem muito reflexo em todos os cenários. Então, o que eu poderia recomendar num momento desse avalie se a circulação de pessoas que estão hoje no seu quadro é estritamente necessária. Segundo, eles estão devidamente informados da gravidade, porque a gente, em alguns casos, rodou uma circular informando quais eram os procedimentos que cada funcionário deveria ter, como se fosse um regulamento interno atualizado, né? Então, você cobra essa postura do teu funcionário, qual é a higienização? Ele tem os EPIs necessários? Ele está consciente de que ele tem que se higienizar, que ele tem que ter uma distância segura de comunicação com quem está entrando, mesmo que tenha permissão da entrada de prestadores de serviço? Tudo isso tem que ser muito comunicado. Então, a palavra do momento é comunicação, consciência, né? Para que cada um faça dentro do possível o melhor, né? Então, redução de livre circulação de pessoas, colocar o pessoal de férias, antecipação de férias. E, assim, muito discutido foi sobre o fundo de garantia, parcelamento. A gente vê várias empresas se usando desse benefício. E eu particularmente, não concordo para ir com isso para os condomínios, especificamente os condomínios. Porque o que acontece? O meu entendimento disso, se troca a gestão nesse meio de tempo, muitas coisas podem acontecer, né? E o débito parcelado de uma dívida que já não é existente, você não pode, como síndico do condomínio, adquirir uma dívida em nome do condomínio. Isso não pode. E eu entendo, no meu entendimento contábil, você está adquirindo uma dívida futura, né? Então, para condomínios especificamente, eu não concordo com esse parcelamento de fundo de garantia, não acho uma medida viável, entendeu? A não ser em último recurso. Realmente o condomínio está com uma inadimplência absurda, eu não tenho fundo de reserva, eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho nada que eu possa apropriar para direcionar pagamento de férias e rescisões dos meus funcionários, enfim, vou ter que usar esse recurso como último caso. E aí eu colocaria agora como auditoria uma nota explicativa, colocando a prestação de contas, esgotando todas as possibilidades de ter feito todas as outras medidas possíveis. Porque, querendo ou não, isso você está adquirindo uma dívida em nome de terceiros, né? Perfeitamente. Isso que a Adeline disse, muito esclarecedor, porque
Alguns síndicos podem entender isso como uma facilidade, de repente como uma solução para um problema financeiro que até pode ser que já vinha acontecendo, né? Porque é muito importante a gente lembrar disso, né? Por que o síndico tem que ser tão cauteloso e cuidar tanto do caixa do condomínio e sempre manter um saldo saudável do condomínio e sempre primar por cuidar do fundo de reserva e mantê-lo aplicado? Porque imprevistos acontecem, né? Nós estamos vivendo um imprevisto sem precedentes e que a gente não sabe como vai terminar. Então, o planejamento dentro do condomínio, os condomínios que já vinham se planejando, que já estavam saudáveis, agora estão passando por essa pandemia com muito menos sofrimento, né? A gente não sabe ainda por quanto isso vai se estender e a gente deve conseguir nos próximos meses aí, que deve ter a inadimplência deve aumentar, a gente vai ter um reflexo negativo financeiro e econômico e mais do que nunca uma boa gestão, uma gestão efetiva tem que acontecer. A gente precisa mesmo identificar quais são os pontos onde a gente pode economizar, quais são as gordurinhas que a gente pode cortar, quais são os confortos, de repente, que os condôminos optaram lá no passado e que agora talvez não se apliquem, porque é importante a gente ressaltar, né, que a taxa condominial é uma taxa de conforto, de conveniência e de segurança, e que isso pode ser revisado agora nos próximos períodos, né? Quem mora em condomínio quer ter segurança, então segurança é essencial ao condomínio. E aí, como a Adeline disse, de repente a gente planejar se essa segurança vai ser 24 horas, se vai ser uma portaria mais um ronda, mais um vigia, enfim, tudo isso deve entrar na revisão fora de época aí do planejamento financeiro dos condomínios. Perfeitamente. Keila, eu só gostaria de acrescentar ao que você disse uma questão que é importante. Por mais que nós estejamos passando por esse momento, a gente não pode pensar em economizar em muitas coisas que o condomínio contrata mensalmente, né? O condomínio não pode deixar no momento que nós temos algumas alterações fiscais e tributárias, ele não pode abrir mão de ter uma administradora capaz de analisar esse cenário e entregar um melhor resultado. O síndico, ele não pode falar assim, bom, estamos passando por uma crise, então vou cortar postos. Como você vai reduzir um posto de portaria 24 horas? Eventualmente pode pensar numa alternativa de portaria virtual, tudo bem, mas você não vai poder abandonar o posto da portaria. Um momento desse, você vai ter que investir em limpeza mais do que era antes, porque você vai ter que fazer limpeza e fazer sanitização. Durante todo esse período em que as pessoas estão em quarentena, tem de se intensificar alguns serviços, como limpeza de caixa d'água, desinsetização, limpeza de caixas de gordura. Então, o condomínio está até de uma forma, num contrassenso entre o que está acontecendo no país, né? Porque exatamente, todo mundo está economizando e o condomínio não pode economizar nesse momento. Por quê? Ele deixa de cumprir suas obrigações. Está todo mundo em casa, né? Agora, mais do que nunca, as manutenções do condomínio se tornam necessárias para que os moradores em casa não tenham a falta dos serviços que são básicos, né? Então, a manutenção preventiva e corretiva das bombas tem que estar em dia, a dedetização tem que estar já tinha que estar em dia, agora já não é hora de correr atrás disso, então já tem que estar em ordem. Limpeza dos reservatórios de água também é algo que não dá para não ter, porque a gente precisa manter os moradores saudáveis, né? E, como você disse, as áreas têm que ser mais limpas com mais frequência, que foi o exemplo que eu dei lá no condomínio onde a gente ainda está permitindo, ainda que de forma planejada, o acesso dos prestadores de serviço. As meninas limpam muito mais vezes os elevadores, os halls e tudo mais.
E tem morador que nós não estamos usando a piscina. Será que a gente não pode suspender o contrato do piscineiro? Pois é. Exato. Então, eu acho que uma coisa importante que é importante frisar que a gente tem que economizar, que tem como economizar, tem como suspender a cobrança eu já recebi pergunta assim, tem como suspender a cobrança da taxa de condomínio? Porque a Caixa está suspendendo agora a cobrança da parcela. E aí cabe a conversar e explicitar e deixar os moradores bem conscientes do que representa uma taxa condominial, né? Que é ali, é um valor que a gente junta para pagar o serviço que nós estamos usufruindo, que está realmente atendendo o condomínio, e não dá, nesse momento, para a gente sair cortando as coisas. A gente tem que, de repente, uma melhoria que a gente planejava fazer, esperar um pouquinho, repensar um pouco essa melhoria, né? Alguns pequenos reparos de coisas mais menos essenciais, né? Algumas coisas de beleza, assim, a gente pode aguardar um pouco para fazer, né? Esperar um pouco para fazer. Ainda não chegou aqui algumas questões voltadas às áreas comuns dos condomínios, que certamente chegarão, tá? Eu estou falando isso por conta de acompanhar o cenário internacional. Muitos condomínios, até mesmo por decretos municipais, estaduais e governamentais, também ingressaram numa necessidade de fazer a sanitização das áreas comuns. E isso trouxe custos que o condomínio não tinha, porque a sanitização não é barato e não são serviços que estão dentro do escopo dos contratos atuais, como limpeza. Limpeza é uma coisa, sanitização é algo absolutamente diferente e que envolve custos até mesmo acentuados, dependendo dos produtos em que forem utilizados, assim como existe a questão da detetização. Você quer uma detetização que dure quanto tempo, qual é o tipo de processo que eu uso, tudo isso impacta no custo. Isso certamente vai chegar até o Brasil. Nós, evidentemente, estamos trabalhando para diminuir, né, achatar a curva e alongar isso para que mais efetivamente o impacto na via da saúde seja bastante amenizado, mas isso vai chegar em um determinado momento aos condomínios. Por quê? Você imagina só, se um condomínio apresenta um número acentuado de infectados pela Covid-19, qual a medida você acha que o síndico deveria adotar dentro desse condomínio? Então, neste momento, se falar em redução em alguns casos, é absolutamente impraticável. Até porque os condomínios eles não atuam com gastos exacerbados em áreas que não denotem aí um cuidado específico por conta do uso. As melhorias geralmente já estão com caixa destinado a elas, ou então planejado. Em alguns ou já planejados, em alguns condomínios, inclusive, nós apontamos o seguinte: o caso é deixar de aplicar isso em melhoria para fazer a composição do caixa principal, para que, evidentemente, possa ser amenizado os impactos econômicos e financeiros para o condomínio. Mas tudo, volto a dizer, é conversa, é diálogo. Mas agora, pessoal, trazendo aqui fatos concretos, né? Obviamente concordo com as colocações, mas talvez a gente, então, esteja entrando num contexto e num momento que vai ser o mais desafiador tanto para o síndico quanto para a administradora em relação à gestão da saúde financeira dos condomínios. Eu fiz uma verificação em alguns dos nossos clientes que atendemos na Puiat e agora, na taxa de condomínio vencimento abril, já houve um aumento de inadimplência na casa de 7% a 8% de todos os condomínios. Então, condomínios que tinham aí uma inadimplência mensal de 10% a 15%, hoje estão com uma inadimplência, né, beirando os 20%. E isso automaticamente impacta no desembolso, né, das suas rotinas. Ontem mesmo a gente estava falando com uma síndica, um condomínio que fica
aqui na RMC, mas não está dentro da cidade de Campinas especificamente, um condomínio também em implantação, recém-implantado, que tem, então, uma previsão orçamentária, uma arrecadação baseada num contexto de pouca necessidade de serviços de manutenção, mas que estava com uma assembleia programada para o final de março, a assembleia essa que foi prorrogada sem prazo, né, não sabemos ainda quando vai poder fazer, está com baixo fluxo de caixa, e a síndica teve que analisar, né, junto ali ao nosso suporte, quais daqueles serviços e desembolsos programados ela poderia negociar com os fornecedores, ajustar a equipe, etc. Então, como lidar com esse desafio, né? Keila, deixa eu só fazer uma interrupção aqui, é que a gente já está avançando no item 2 da nossa pauta. Sim. E esse item era justamente onde nós falaríamos do impacto na economia. Até com base numa matéria que saiu aqui na Veja, na quarta-feira dessa semana, ela trouxe alguns números que foram levantados pelo Instituto Fiscal Independente do Senado, que disse que os gastos do governo federal em função da pandemia farão a dívida pública deste ano disparar a 84,9% do PIB, ou seja, um valor altíssimo, obviamente justificado pelas ações que o governo tem de fazer nesse cenário. E uma das colocações feitas aqui é que, prolongando esse período de quarentena, e num pior caso desse período, os mais afetados seriam as pessoas, né, da população, por meio da renda, né, a renda seria afetada, e nós conseguiríamos recuperar a nossa situação anterior à pandemia num período de 10 anos, ou seja, é um prazo bastante longo e complicado, claro, num pior cenário. E, segundo uma matéria do jornal O Globo, que saiu também nessa semana, o atraso da cota condominial no Rio de Janeiro, no ano de 2019, é de 9,5%. Isso conforme um levantamento do Secov. E todos já estão cientes de que esse aumento ocorrerá. A Bia acabou de fazer uma avaliação ainda muito preliminar, porque a gente ainda não tem os impactos ainda em um período mínimo mensurável para falar de quanto foi. Mas nós já estamos vendo alguns impactos acontecendo. E diante desse cenário, né, onde nós vimos aí uma possibilidade de aumento da inadimplência, uma possibilidade de dificuldade em negociações, dificuldade em ações de cobrança, e uma certa inviabilidade na redução dos custos dos condomínios, uma vez que a gente pode reduzir os custos do condomínio até um determinado limite, né? Reduções de contratos na natureza de R$100, R$200, R$500, até R$1.000 mensais, eles trazem um impacto no valor do boleto muito pequeno. E a redução de custos do condomínio, uma busca desenfreada dela, pode ocasionar também naquela situação onde o síndico faz cotações com 4, 5, 6 empresas de mão de obra, lembrando que a mão de obra, o custo de mão de obra no condomínio, ele varia aí de 55% a 65% do valor dos gastos mensais. Num processo, talvez muito bem intencionado do síndico em buscar essa redução, ele pode cair em armadilhas. Armadilhas dele, faz cotações de mão de obra, ele obtém cotações de 5, 6, 10 empresas. Curiosamente, 6 empresas têm preços muito similares. 2 empresas têm preços um pouco mais altos, relacionados à qualidade da prestação de serviços, enfim. E 2 empresas, que é uma média, inclusive, vêm com preços extremamente baixos. O desavisado
aquele que não tem um bom suporte administrativo, um bom suporte jurídico, um bom suporte de auditoria ou contábil, vai falar, poxa vida, fui muito esperto, eu consegui uma empresa aqui que num serviço, um custo de serviço mensal é estimado de R$40 mil, empresas medianas que têm enquadramentos fiscais, trabalham direitinho, R$40 mil, ele consegue um orçamento por 35 mil. Nós sabemos que o custo da mão de obra ele não varia, ele é tabelado pelas tabelas de sindicato, e enfim. Mas é um momento onde os síndicos ainda podem cair em armadilhas e pegadinhas, além do problema de inadimplência. Então, diante desse cenário, que é bem complicado, eu gostaria de colocar aqui esse tema. Como os gestores, os administradores, os síndicos, o corpo diretivo e as empresas de suporte podem auxiliar os condomínios nesse momento? É direcionada? Quem ampla. Quem começa? Eu acho que a gente pode... Essa é uma demanda que nós vamos estender aqui por horas e horas, até porque a gente tem a participação ampla de pessoas extremamente experientes na área da gestão condominial. E o que eu posso dizer é: os efeitos já estão sendo sentidos, ainda é o presságio daquilo que passaremos, evidentemente, porque nós estamos exatamente no meio de abril. A gente tem que lembrar que os primeiros casos aqui no estado de São Paulo foram, se não me falha a memória, 8 de março, e se prolongaram nesse decorrer. Muitas das medidas do governo que tentam tutelar e resguardar a todos os seus entes e brasileiros, elas estão sendo feitas aí na ordem de, no máximo, 2 semanas. O próprio auxílio, né, até o presente momento, se também não me enganar, chegou a apenas 3 milhões de brasileiros, tá? De uma ordem aí que já está na casa de 38 milhões que o governo previa, já chegou acho que a 28, então tem mais 10 milhões aí que por conta dessas questões de CPF não conseguiram fazer o pedido, e vai chegar aos condomínios, até porque na região que nós estamos extremamente vascularizada de condomínios, né? A gente tem as pessoas morando em condomínios, nós temos condomínios na nossa região que chega a mais de 1.000 unidades. E isso vai trazer impactos na esfera financeira, econômica, convivencial dentro do condomínio, um desafio para o CINE. Aqui ela pode dar um parâmetro bem amplo dessa questão, porque o síndico ele tem o dever de cuidar das contas, ele sabe, como bem disse o Guilherme, né, o melhor cenário para você fazer uma avaliação é o cenário do BID das empresas multinacionais, que fazem aí, eles não pegam 3 orçamentos, como todo mundo já ouviu, é no mínimo 5, se despreza o menor e se despreza o maior. Eles sempre vão avaliar na mediana, né, nos orçamentos que estão mais no eixo, tá? Por quê? Porque as grandes discrepâncias, elas geralmente não atendem o eixo médio da situação que se previa, tá? Eu tenho um caso, inclusive, que o condomínio nos acionou, está fazendo uma avaliação de mudança de prestação de serviço, né? Ele tinha 3 orçamentos e os 3 orçamentos eram absolutamente desconexos. E naquele momento, o síndico em questão falou assim: eu acho que eu vou optar pelo de menor valor em função do momento que estamos vivendo. Eu falei: olha, os riscos em você optar pelo de menor valor é no mínimo gigantesco. O que eu recomendaria? O parâmetro para você
está muito vago. Por quê? Porque eu tenho um que apresentou uma proposta muito alta, uma proposta muito baixa e uma mediana. Agora, aonde está a mediana? A mediana é no alto? Então, eu recomendei que fosse feito pelo menos mais 2 orçamentos para que a gente pudesse equalizar melhor essa questão dos valores e aí sim tomar uma decisão que pudesse beneficiar o condomínio, né? O que eu acho, na minha singela experiência, não vai se converter em uma economia muito expressiva. Por quê? Pela nossa experiência, economias de... eu vou até um pouco mais além, o Guilherme começou em 100. Eu acho até que economias de 1.000, 2, não trazem resultados significativos ao condomínio em relação a isso. O que traz é um bom síndico e uma boa gestão ao longo do tempo, que permite o condomínio, inclusive, em determinados momentos, nós sabemos disso porque um condomínio que o escritório no qual eu atuo, a Puyat também atua, a Adeline também atua. E nós sabemos que esse condomínio vem, acho que por 2 ou 3 assembleias sem reajuste, né? Por quê? Uma gestão bem afinada com a questão de custos e detalhe, esse condomínio é um condomínio que tem apresentado ajustes, melhorias, trocado alguns equipamentos da área comum. Então, é possível sim o síndico fazer uma boa gestão, diminuindo inadimplência, com o apoio de uma boa administradora, que faz o trabalho que deve ser feito. O trabalho da administradora não é só gerar boleto, pelo contrário, gerar boleto, enviar boleto, notificação, isso é o mais fácil do trabalho. O trabalho de uma boa administradora, e aqui, evidentemente, eu não tenho que deixar de enaltecer o trabalho da Puyat, é de prestar esse suporte mais amplo ao síndico e ao condomínio, que diz respeito a quê? A essas questões de auditoria, segmentação de propostas, particularidades que envolvem a questão da cobrança, um olhar mais fino para a inadimplência, ajustes que precisam ser feitos, né? Existem condomínios que nós conseguimos trazer a inadimplência, né? Segundo o Secov no estado de São Paulo, o benchmark em inadimplência até então, né, era 11,3%. Tudo abaixo da casa de 10% é algo fantástico. Nós assumimos o condomínio na casa de 12%, trouxemos o condomínio na casa de 8,9%, 8,6% foi o recorde. Né? Mas por quê? Porque nós implementamos algumas medidas junto com a administradora para ficar mais em cima, né, daquele condômino que contumaz faz da não observância dos critérios da inadimplência e de cobrança uma muleta para que ele possa ficar barrigando, e isso, a Keila bem sabe, traz impactos para o caixa do condomínio. E o que um faz reflete em todos. Então, isso tem que ser algo muito pontual a ser observado. Questões econômicas, nós ainda estamos no início, né? A gente vai atingir, eu tenho acompanhado algumas notícias, acompanhei algumas lives interessantes do ministro da Economia, do Paulo Guedes, e que destacou de uma forma muito ampla que o governo está, sim, tomando medidas, está projetando uma ordem de dispêndio de caixa muito volumoso e que só há uma única forma de a gente sair disso, minimizando os impactos de todas as formas. Dentro do condomínio, a situação se faz exatamente na mesma medida. A gente vai precisar volto a dizer, se reinventar, né? Renegociar absolutamente tudo aquilo que pode ser renegociado, e a renegociação aqui não envolve, às vezes, troca, né? Envolve uma flexibilização. Como eu bem disse, em um condomínio nós nos adiantamos, e aqui vai um exemplo para todos os síndicos. O síndico tem essa postura,
fizemos uma assembleia, essa assembleia foi virtual pela primeira vez no condomínio, utilizamos o aplicativo Zoom, foi a maior adesão em assembleias no condomínio, por incrível que pareça, e foi aprovado uma alteração uma inclusão, na verdade, dentro da convenção deste condomínio, em razão de situações de pandemia, em que todos os custos adicionais ligados ao atraso das taxas condominiais pudessem ser cobrados futuramente e a taxa condominial pudesse ser flexibilizada ao seu recebimento, tanto dentro do mês quanto nas suas questões de parcelamento. Então, esta flexibilização trouxe uma maior segurança aos condôminos, de que, se apresentarem qualquer intempéries nas suas questões econômicas, eles possam também entender que eles têm essa flexibilização por parte do condomínio. Aí eu queria fazer uma pergunta nesse cenário. Infelizmente, a gente sabe que muita gente que não sofreu ainda nenhum tipo de impacto, nem nada, se aproveita de algumas situações, infelizmente, para ter algum tipo de benefício, né? Eu tenho uma cliente que hoje, inclusive, não tem nada a ver com a área de condomínio, mas ela é dona de um negócio, ela é dona de um bar, que está fechado. E a escola da filha dela permitiu, eles disponibilizaram um formulário onde cada pai de cada aluno poderia preencher esse formulário com as condições que se encontrava e que tinha que mandar o fechamento do imposto do último ano, do último mês. Eu sugeri que ela entregasse o do Simples Nacional do último mês, mostrando que ela não teve faturamento, para que a escola pudesse avaliar se ela seria possível dar esse desconto para ela de 50% da mensalidade da escola da filha dela, visto que eles não estavam tendo aula presencialmente. Eu não sei se nesse cenário seria possível aplicar isso para condomínio, até porque eu acredito que a demanda de avaliação de documento por parte de quem teria essa responsabilidade seria insana e inviável, até porque ficaria até um critério meio complicado de você jogar isso em cima do síndico e tudo mais. Como que ficaria para você, doutor Tiago, essa mensuração de todo mundo pode, todo mundo vai ter esse benefício, e aí vai contar-se de novo com o bom senso das pessoas em, não, eu não vou precisar disso aqui, então eu não vou pegar. Na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: dentro do condomínio, o que vale é o que está determinado dentro da convenção, do estatuto e do seu regulamento interno. O condomínio, né, o síndico pode dar um desconto nos juros, na multa, não aplicar uma atualização monetária, conforme está determinado lá na sua convenção? Não, ele não pode. Até porque ele pode ser responsabilizado na esfera civil a reparar o condomínio da atitude pela qual ele fez o desconto a um determinado condômino, tá? A Bia bem se recorda aí que nós tivemos um caso em 2017, final de 2017, começo de 2018, em que nós desmembramos os valores, não concedemos qualquer tipo de desconto, nós indicamos ao síndico, o síndico fez, e depois a gente teve que comprovar por A mais B que nenhum desconto foi concedido. Era uma dívida da ordem de quase 30 mil reais daquela condômina, né? E nós precisamos, ao corpo diretivo que estava ele naquela situação, comprovar que nenhum desconto foi dado, porque o corpo diretivo falou, se foi dado desconto, o síndico vai ser responsabilizado. Esse ajuste que nós fizemos por meio de uma assembleia da convenção, nós não alteramos o artigo específico que tratava desta condição, porque a gente entendeu o seguinte: eu não posso avaliar caso a caso dentro de um condomínio, tá? Porque taxa condominial, ela existe única e exclusivamente para fazer frente às despesas de ordem ordinária e extraordinárias. A Bia daqui a pouco pode dar uma amplitude até maior de como isso funciona na questão de receita e despesa dentro do condomínio. Não há nenhuma intenção ao condomínio de auferir recursos, a não ser que sejam recursos de reserva ou sobras que futuramente sejam aplicados em prol do próprio condomínio. Então, ninguém está ali para fazer lucro, para fazer investimentos financeiros,
fazer do condomínio uma máquina de dinheiro. Pelo contrário. O que nós, então, decidimos? Para a coisa ficar ampla, atender a totalidade dos condôminos, nós, então, flexibilizamos aquilo que é o pagamento da taxa corrente e, se no caso dele não conseguir pagar a taxa corrente, como a gente pode flexibilizar isso? Não deixando de cobrar absolutamente nada, tá? Por quê? Os juros vai ser cobrado? Vai. A multa vai ser cobrada? Vai. Um condômino me fez a seguinte pergunta: tudo bem, a taxa de maio eu não vou conseguir pagar, uma suposição. Vai ter a multa e os juros, a gente sabe que esses juros é corrente, né? E se eu parcelar? Ok, nós vamos aplicar os juros com base naquele parcelamento que você fez. Se dentro do mês você conseguiu pagar 50%, 250 de uma taxa de 500, os juros até você pagar os 250 vai incidir sobre 500, depois vai incidir sobre 250 e assim por diante. Qual é a grande dinâmica que envolve isso? E aí as administradoras de condomínio vão ter que se reformular, porque hoje eu não conheço nenhum sistema que é capaz de fazer essa aplicação imediata, né, de colocar esses valores, separar os juros da multa, colocar isso em stand-by, parcelar o principal. Isso vai passar por uma questão de readequação dentro das administradoras. Mas é o que foi possível fazer para atendimento específico. Caso a caso dá para atender, depende muito também do tamanho do condomínio dele. Condomínios que tem aí 40, 50, 60 unidades, fica evidentemente mais fácil você atuar e trabalhar com caso a caso, até porque não é a totalidade do condomínio que precisa disso, tá? Porém, imagina só um condomínio que tem 200, 300, 400 unidades, como você atende tudo isso? Aí, Thiago, você fala sobre a questão de operacionalizar os acordos de uma maneira independente, respeitando a particularidade de cada condômino. Num condomínio menor, fica um pouco mais fácil operacionalmente. Num condomínio maior, um pouco mais difícil. Até aí, é uma atividade da administradora que ela deve dar conta. O grande problema aí nessa flexibilização é qual é a saúde financeira do condomínio para que ele permita e qual é o limite dessa flexibilização que ele consegue suportar com o caixa que ele possui no momento, né? Então, porque se ele tem um caixa hoje, qual percentual de inadimplência ele consegue flexibilizar dentro desse modelo? A realidade de uma grande maioria dos condomínios é que eles não têm capacidade de suportar uma inadimplência maior do que a que já existia. E vou mais além, Guilherme, desculpa te interromper. Qual administradora hoje consegue dar respaldo desse aspecto ao condomínio? Eu, particularmente, são pouquíssimas que dispõem de um espectro de auditoria que pode falar para ele o seguinte: olha, seu caixa está aqui, com base nessa inadimplência, eu consigo projetar seus recebíveis e eu te falo o seguinte: daqui um mês você está no vinagre. Isso já é uma outra dificuldade, né? Até porque muitos condomínios são geridos por pastas de prestação de contas que chegam na mão do síndico 2 meses depois do acontecido. Mais independente disso, a realidade da maioria dos condomínios já não vinha num dos melhores cenários, né? Os condomínios já vêm trabalhando com um cenário de inadimplência um pouco elevado, com contas bem ajustadas, com pouquíssima margem de negociação, e a gente ainda tem um agravante que o condomínio ele consegue suportar 20% de negociações. Legal. Porém, como fica a isonomia de tratamento entre todos os condôminos num cenário desse? Essa é a primeira coisa. Segundo,
a avaliação, o critério de avaliação, ele tem que ser muito, muito bem feito, muito minucioso. Por quê? Porque muitas pessoas se aproveitam também desse cenário para tirar vantagens. Falar, deixa eu te fazer uma pergunta que é importante aqui, né? E essa pergunta ela é provocativa mesmo. Toda e qualquer adequação no modelo operacional, até mesmo que seja, entendo o operacional aqui, não é o operacional simples. O operacional ele só vem depois que eu definir a regra. Para mim, definir a regra dentro de um condomínio, eu preciso primeiro do quê? O que eu preciso alterar? E para mim alterar, quem tem que votar? Os adimplentes que não vão suportar essa flexibilização. Tem essa também. Por isso que algumas flexibilizações de quem já está tomando as medidas e fazendo convocações de assembleias, ainda que sejam virtuais, eu tenho um condomínio que não aprovou, vai fazer a física, vai ter distanciamento de 3 metros de cadeira para cadeira, vai ser no ar livre, é um caos, né? Mas por que está sendo feito isso agora? Porque agora o adimplente não vai ter essa visão, pouquíssimos vão ter essa visão. Eu tenho certeza que em maio, onde a gente vai atingir degraus mais elevados dessa situação, o adimplente não vai suportar. O adimplente vai falar, não, por quê? Como assim? Eu não sou obrigado a suportar isso, né? E os efeitos vão resvalar nos adimplentes. Sim, porque então, toda falta de carga eles vão ter que suportar. Exato. Eu queria fazer um adendo, e aí eu até ia, né, direcionar uma pergunta para Keila, e aí me permitam aqui, mas ela mandou uma informação de que, até corroborando com o tema, né, ela está com imprevisto em um condomínio que teve um rompimento de uma tubulação. E aí, lembrando que, apesar da pandemia, etc., né, e do aumento de inadimplência, ainda existem esses tipos de imprevisto, né, porque os condomínios são estruturas vivas, né. Bom, mas enfim, o que eu ia ponderar, ia direcionar uma pergunta para a Keila, porque eu acredito que o grande desafio daqui para frente, né, abril a gente está só no comecinho do buraco aí que está se formando em relação a esse assunto, olhar a vida financeira do condomínio com criatividade, né? E aí, eventualmente, pensando também numa campanha de estimular a solidariedade dos condôminos adimplentes, tornando o processo de que eles vão sim ter que suportar as despesas do condomínio com um caráter solidário, de fato, né? Porque quem não teve um impacto ou não terá um impacto direto ou muito grande na sua vida financeira pessoal, precisa também, assim como sob outros aspectos que a pandemia tem causado, né, de outros setores da sociedade, precisa também olhar a vida do condomínio com solidariedade, né? Porque o condomínio ele não pode simplesmente ficar no vinagre, como disse o doutor Tiago. Então, eu acredito que o momento é exercitar o olhar com criatividade, se apoiando, obviamente, nas estruturas, né, de assessoria, administradora, assessoria jurídica, contabilidade, auditoria financeira, etc., para fazer um estudo de projeção financeira, bem como, né, eventual utilização aí de reservas que existam, pensando no pior cenário possível, porque eu acredito que abril, em relação ao aumento de inadimplência, tá fichinha perto do que a gente vai ver aí nos próximos meses. Eu queria fazer uma colocação para vocês aí em relação a uma experiência que a gente teve essa semana, porque assim, não podemos esquecer que o nosso país já era cercado de outros, aspas, demoninhos aí, que a gente já tinha que lidar com isso, que é dengue, que é alguns outros tipos. Por exemplo, um dos condomínios que a gente atua, nós tivemos aparecimento de escorpião. E essa época, infelizmente, não tem 3 meses, foi feito todo o processo de limpeza e contratada empresa específica para isso e tal, em janeiro. 3 meses está dando agora, não era para ter que lidar com isso, mas é um condomínio no centro de convivência, que tem uma característica específica,
que tem um aparecimento muito grande de escorpião daquele amarelinho, mais perigosinho e tal. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar com esse cenário, lembrando que a gente não pode deixar a peteca cair do resto, porque já é época de dengue, nós temos muito problema com isso no nosso país. Então, assim, realmente, como a Bia falou, fazer a despesa de maneira criativa, mas exatamente, lembrando que temos necessidades básicas que não podem ser descumpridas. Ao mesmo tempo, na maioria dos condomínios que a gente vê, opta por uma terceirização da mão de obra, especificamente de portaria e limpeza. Como vocês estavam dizendo antes, não existe mágica na contratação de uma empresa. Existe a contratação de terceirização de mão de obra, é matemática. Existe um sindicato que regula, através da sua convenção coletiva, valores básicos de salário para determinadas categorias de empregados. Então, assim, aquele caso daquele cara que tem uma tributação da empresa que não é correspondente com o que a Receita Federal e os demais órgãos controladores estabelecem como regra para que ele preste aquele serviço, se ele está fazendo algum tipo de manobra de fuga fiscal e etc., existe uma responsabilidade do tomador de serviço, que são os condomínios, as associações, os shoppings, enfim, qualquer empresa que opte por terceirizar sua mão de obra. Então não é uma mágica, não tem como você pegar uma empresa que está prestando serviço. E agora, infelizmente, muito oportunismo vai acontecer. Então, a recomendação básica tanto como auditoria, como contabilidade de quem enxerga o lado da possibilidade da malícia, né? A gente sabe onde o cara pode se beneficiar ali com um olharzinho mais malandrinho, né? Então, assim, cuidado na contratação dos prestadores de serviço, porque é o barato que sai caro futuramente. Cuidado com as necessidades básicas do teu condomínio, porque numa hora dessa há uma responsabilidade dos síndicos e do conselho, do corpo diretivo, se for uma associação da diretoria. Cuidado nesse sentido, cuidado nas decisões em relação à folha de pagamento, porque de repente você opta por fazer um fluxo de caixa num momento, eu não vou ter fundo de garantia, vou poder parcelar em 6 vezes e não vou ter incidência de encargos. Ok, mas lembra que você está fazendo uma dívida futura e que você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, cuidado nessas negociações num momento de pandemia. As decisões tendem a ser desesperadas e acabam gerando impacto mais para frente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a falta de documentação, a gente tem uma empresa muito grande que presta serviços de mão de obra aqui na região e que achei uma coisa muito legal, não vou citar nomes para não fazer propaganda, né? Mas achei muito legal que eles se anteciparam na situação da pandemia. Então, já por conta e risco deles, já anteciparam porque estavam no e-social, já deram nota explicativa, qual foi a decisão. E agora, nesse momento, vai ter muita documentação necessária para que se comprove que a empresa está saudável, porque as CNDs foram prorrogadas. Então, tudo isso vocês vão ter que tomar muito cuidado e contar mais do que nunca com uma assessoria muito bem formulada, tanto jurídica, quanto da administração, quanto contábil, quanto dos síndicos profissionais, dos síndicos internos, que são moradores. Tudo isso vocês vão ter que ter uma decisão muito bem construída e não com base no desespero, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar, pessoal. Tá mutado aqui. Bom, pessoal, a gente avançou um pouquinho o horário aqui em função do nosso planejamento inicial. A Keila, infelizmente, nos deixou antecipadamente e não vai conseguir voltar por um problema em condomínio. É bom para que todos que estão assistindo, para eles verem também como é a atuação profissional. A vida como ela é. Então eu vou abrir aqui para as considerações finais de cada um, para que a gente possa partir aí para o encerramento. Adeline, suas considerações finais, por gentileza. Bom, em relação à parte de departamento pessoal, o que eu tenho para falar é, por favor, não demitam seus funcionários nesse momento. Isso é uma reação em cadeia, acaba
dando impacto em outras áreas. Às vezes o dono de um comércio se prejudica porque o próprio porteiro não vai comprar. Enfim, isso é uma reação em cadeia. Então, não se antecipem no sentido da folha de pagamento, porque não necessariamente vai ser a economia que vai representar, nesse panorama, que vai representar alguma coisa de saúde financeira do condomínio, né? Isso tinha que ser trabalhado há muito tempo. E em relação à parte de auditoria, o que eu queria dizer é o seguinte: muitas empresas agora vão entrar numa desestabilização financeira, o que vai acarretar mais do que nunca na ausência de entrega de documentação, principalmente no setor de mão de obra, tá? Aquela empresa que já vinha caminhando a passos decrépitos aí de parcelamento de débitos, dívidas com os seus funcionários, não pagamento de fundo de garantia, mais do que nunca elas vão apresentar dificuldades e podem vir a quebrar. E isso reflete diretamente na gestão do síndico, porque os condomínios podem ser responsabilizados por esses débitos, e aí fica pior do que o que estava acontecendo. Então, mais do que nunca, foco nas documentações entregues, foco nas contratações, estudem antes a saúde dessa empresa. Sei que as CNDs foram prorrogadas, mas estudem antes como que está vindo essa estrutura e se é a hora de realmente contratar alguém nesse momento, tá bom? Obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigado, Deline. Bia, Marra, por gentileza, suas considerações finais. Eu acredito que a gente está vivendo uma situação super inédita, né? E é só o começo dela. Não dá para a gente também ter uma visão míope de que serão 90 dias de pane, né, no sistema. Na verdade, é um processo, é uma etapa bastante longa que se inicia e que precisa ser pensada e planejada com a cautela que merece. Então, em relação aos condomínios, eu sugiro parcimônia aos síndicos e que se apoiem nas assessorias, né, nos suportes aí dos profissionais especializados para olhar os números juntos, e não só os números, né, pessoal? Acho que também a gente precisa, como eu disse há pouco, olhar a gestão do condomínio com criatividade e envolver os condôminos nesse processo, conscientizando sobre a importância da participação deles e da contribuição daqueles que puderem se manter contribuintes, para que haja um menor impacto possível na rotina do condomínio, que automaticamente é na rotina deles. Perfeito. Keila, acreditávamos que você não voltaria, mas ainda bem que voltou. Nós estamos fazendo as considerações finais do nosso debate, já caminhando para o encerramento. Você poderia, por gentileza, fazer suas considerações finais? Sim, desculpa a minha ausência, tive aí um contratempo, o condomínio é assim, né? Condomínio lotado de gente. E, bom, gente, falamos muito da pandemia, falamos do impacto de tudo isso no condomínio. Obviamente, a gente tem bastante impacto negativo, porque é uma situação de crise que nós estamos vivendo, que nós ainda vamos viver. Mas mais uma habilidade que o síndico precisa demonstrar é como trazer leveza para os condomínios. Porque são os lares das pessoas, é onde as pessoas estão tentando se proteger, buscando se proteger, né? Então, como que a gente vai cuidar da parte financeira, como que a gente vai cuidar de todos os serviços, manter a saúde das pessoas e ainda pensar na saúde emocional, na boa convivência, porque com todo mundo em casa, criança em casa, pessoas trabalhando, e a gente tem que gerir isso, né? Esse relacionamento todo. As crianças no apartamento de cima, brincando, correndo, os pais tentando trabalhar com essas crianças e os vizinhos de baixo e dos lados também. E aí, de vez em quando, a gente tem uma live, né? Uma live sertaneja, que aí o pessoal aproveita para extravasar e gera barulho que incomoda os vizinhos. Então, a gente precisa de muita habilidade, muito jogo de cintura, tá sempre muito junto com os condôminos e trazer conforto para eles, né? Nos nossos condomínios, a gente tem desenvolvido algumas atividades nesse sentido, né? Feito atividade física a partir da área externa para que os moradores façam nas sacadas, como a gente já viu fazendo em outros países, que funciona muito bem. Datas comemorativas, que a gente sempre faz algum evento
a gente trouxe um formato diferente, de repente uma música suave, tranquila, para entreter os moradores, algo que seja feito com segurança. E é isso, todos juntos passaremos por isso. E sairemos disso fortalecidos, né? E melhores, desenvolvidos em algumas competências que a gente precisa se desenvolver e fortalecendo as nossas comunidades. Eu entendo que a visão otimista deve ser praticada. Perfeito. Doutor Tiago, suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu acho que nesse momento, eu só posso reforçar o que eu disse desde o início. Falar de jurídico é extremamente complexo porque as pessoas sempre têm o envolvimento do jurídico como uma parte mais atuante quando o problema já estourou. Nós nunca tivemos no escritório esse tipo de atuação, até por uma diretriz da própria diretoria. Nós sempre buscamos desenvolver o diálogo, a conversa, a busca de solução, a antecipação a diversos problemas. E em relação a essa pandemia não foi nem um pouco diferente. Desde o início a gente vem tratando a situação com o rigor que precisa. Rigor aqui é na atuação antecipatória, é tentar se antecipar a todos os problemas que essa situação poderia causar, já causou, e certamente tentar projetar uma saída para todas as demandas. Essas demandas, elas envolvem todas as questões das ciências sociais, das relações humanas, né? Eu via um comentário de um síndico que mandou para mim no e-mail, em decorrência das lives que alguns cantores sertanejos têm feito, alguns condomínios têm apresentado aí literalmente problemas gigantescos, né? Com condôminos em termos de som alto, bebidas, né? E ele falava, poxa, o que eu posso fazer? Eu falei, você deve aplicar a convenção. A convenção é muito clara, a lei que denota o silêncio também não decaiu, as injunções sociais elas vão continuar acontecendo, principalmente dentro dos condomínios. E, evidentemente, o que a gente vai continuar projetando é uma assessoria muito mais próxima dos condomínios. É o que os condomínios devem buscar nesse momento: ajuda, auxílio, compreensão, uma busca de uma proximidade que possa gerar resultados mais efetivos. E não tenha dúvida, nós vamos conversar ainda muito, vamos trazer ainda muita informação, vamos auxiliar, não só aqueles que denotam o uso do nosso serviço, mas que a gente possa contribuir para que esse momento possa passar de uma forma mais tranquila, se é assim que eu posso adjetivar essa situação. Perfeito. Bom, senhores, agradeço a presença de todos. Com certeza é um momento complicado, é um momento delicado, mas que com certeza passaremos de uma maneira boa, em breve. E o importante agora é manter a calma, manter a tranquilidade, estarmos próximos a pessoas competentes, pessoas que podem nos agregar para que nós tenhamos aí condições e a melhor capacidade possível para passar por esse momento. Então eu agradeço a todos, principalmente os que assistiram esse vídeo até o final, e até o próximo, que em breve provavelmente voltaremos aí a discutir novos assuntos e atualizar esses assuntos conforme as próximas semanas forem passando. Então um forte abraço a todos, muito obrigado.